Só bonito? O presbítero Vitor fez uma importante observação. Eu acho que eu acertei o tema da mensagem nesse texto. Em princípio, não. A gente havia combinado, ele perguntou, pastor, o senhor vai continuar pregando na carta aos Romanos, dando sequência ao texto? E eu disse, vou. Mas eu cheguei aqui hoje de manhã disposto a pregar outro sermão. Me preparei para isso. Mas quando o presbítero Vitor falou, eu acho que eu acertei o tema da mensagem. Falei, eu acho que então é isso que eu devo falar. Então voltamos ao plano original. Tá bom? Carta aos Romanos, capítulo 4, dos versículos 13 a 25. Romanos 4, do 13 ao 25. Abraão não foi justificado pela lei, mas pela fé. Romanos 4, do 13 ao 25. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a fé, a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser o pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça, e não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Que Deus, em sua graça, nos abençoe com a leitura e com a meditação na sua palavra. Aonde está a sua esperança? Em quem reside a sua esperança? Eu não combinei nada com o Vitor, no sentido de os textos ou músicas que ele estabeleceu para a liturgia, como sempre faz muito bem feito. Mas nós poderíamos aproveitar essa liturgia para falar de dois assuntos muito distintos, ou distintos, mas correlatos, sobre essa temática. Em quem você coloca a sua esperança? Nós estamos no primeiro domingo após o domingo das eleições, em que conhecemos o resultado das urnas, que nos lega um novo presidente para o Brasil a partir de janeiro do ano que vem.
E talvez o resultado das urnas tenha sido aquele que você não gostaria. Ou para você, tenha sido aquele que você gostaria. Já disse aqui que nós temos preferências, e essas preferências muitas vezes assumem um tom que beira a idolatria, algo que foi trabalhado hoje aqui na liturgia. Por isso a pergunta mais uma vez, em quem você coloca a sua esperança? Em quem Abraão colocou a sua esperança? Ou, o que justificou Abraão? Foi a observância da circuncisão, como Paulo já questionou anteriormente? Foi a observância da lei, como Paulo também já o fez? Estas coisas é que justificaram Abraão? Paulo começa dizendo, não. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Sim, Abraão foi justificado por Deus por meio da fé. Mas essa justificação que atinge a Abraão, essa justificação que alcança este homem pecador, não se restringe tão somente a ele. Abraão é como se fosse a figura central, fosse o paradigma, o modelo de alguém que deve crer em Deus e em quem nós devemos nos espelhar, para quem nós devemos olhar, no sentido de ser um referencial para a nossa vida cristã. Nós também somos chamados por Deus à fé. Nós também recebemos de Deus a dádiva de crer. Nós recebemos a capacidade de crer em Deus. Assim como a Abraão, a ele e a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo. De tal maneira, se os da lei são herdeiros, se aqueles que confiam na lei, confiam em si mesmos, confiam em suas capacidades, é que são os herdeiros da promessa de Deus, anula-se a fé. Nós estamos diante de duas condições que são por si só excludentes. Ou eu creio naquele que justifica o injusto, ou eu creio em mim mesmo. Ou eu creio num Deus que é capaz de pegar um homem como Abraão, um homem como eu, como você, alguém imperfeito, falho, fraco, que se deixa abalar pelas circunstâncias da vida, que muitas vezes desmorona na missão de crer. Ou eu sou capaz de acreditar que Deus é capaz de pegar alguém assim e transformar pelo seu poder e atribuir promessas a essa pessoa e alcançar ele e a sua descendência, ele e a sua casa, ou eu confio em mim mesmo. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. E aí Paulo nos lembra de uma coisa muito interessante, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Mas pastor, por que a lei suscita a ira? Porque a lei aponta para nós um código de conduta, uma forma de se colocar no mundo, de enxergar o mundo e de se postar diante das coisas de Deus. A lei aponta as transgressões a que somos passíveis se a ela desobedecermos. Se não há lei, não é? Ajudem-me aí aqueles que são da área do direito. Não é?
as nossas normas jurídicas, regra geral, são positivadas, são estabelecidas em códigos. Vamos imaginar o seguinte, pastor, não está escrito na lei que matar alguém é crime. Está escrito, artigo 121 do Código Penal, matar alguém é crime. Existem condições que excluem a culpabilidade ou a criminalidade? Culpabilidade. Mas, regra geral, matar alguém é crime. Mas, pastor, não está escrito. Em lugar nenhum, em nenhum código do mundo está escrito que matar alguém é crime. Então, eu posso matar alguém e não seria apenado, porque não há uma lei que determine isso. Não há lei específica que diga matar alguém é crime. Mas o fato é que antes de um código escrito pelos homens, publicado pelas leis humanas, ser escrito, onde nós encontramos o preceito que matar alguém é crime, na lei de Deus já estava escrito que matar alguém é crime. E essa lei Deus também implantou em nossos corações. A lei nos aponta o que fazer e o que não fazer. A lei nos condena, porque a lei diz para nós, você não é capaz de cumprir todos os mandamentos. Você vai tropeçar. Em algum momento na sua caminhada cristã, você vai tropeçar. E por que eu posso afirmar isso com toda a certeza do meu coração? Porque eu sei quem eu sou. Porque eu sou incapaz de cumprir perfeitamente a lei de Deus, porque eu sou imperfeito, em algum momento eu vou fraquejar. Em algum momento eu vou deixar de observar os mandamentos. Pastor, eu não cometo esses pecados cabeludos. Pastor, eu acho que eu nunca vou matar alguém na minha vida. Talvez você nunca aperte o gatilho de uma arma, ou use de algum outro instrumento que seja capaz de tirar a vida de alguém. Mas às vezes podemos matar alguém com palavras, com a indiferença, com o preconceito. Estou tomando apenas um exemplo de uma transgressão da lei a que nós estamos sujeitos a não observar. E é exatamente por isso, por essa inabilidade, por essa incapacidade de cumprir a lei de Deus plenamente, que Paulo diz, essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. É por essa razão, é pela nossa incapacidade, é pela incapacidade daqueles que confiam no cumprimento da lei e que são incapazes de cumpri-la, é por essa razão que é pela fé. E se é pela fé, alcança não apenas aqueles que estão debaixo da lei, não apenas aqueles que são cumpridores da lei, não apenas aqueles que são do antigo regime, da antiga aliança, mas a todos os que creem. E essa capacidade de crer que nos é dada por Deus, alcança judeus e alcança gentios. A todos. Pastor, há alguém neste mundo incapaz de crer? E quando eu digo alguém, eu digo, entre aspas, dentre as categorias de pessoas, né? Que a gente poderia classificar por cor, raça, origem social, países, idioma. Há alguém capaz de crer? Pastor, índios inculturados, índios que não foram expostos à nossa cultura, são capazes de crer? Tribos que vivem remotamente nos lugares mais longínquos desse mundo, trilionários que vivem encastelados
em suas mansões, acadêmicos que se orgulham dos seus títulos, as universidades, alguém que está agora, nesse momento, na Cracolândia, usando crack nesse momento, louco. Há alguém que é incapaz de crer quando Deus lhe alcança com a fé? Não. Não existe ninguém. Quando Deus determina alcançar pessoas pela sua graça e dá a essas pessoas essa capacidade de crer, ninguém pode resistir a isso. Quando Deus eficazmente salva um pecador, regenera um coração, essa pessoa crerá efetivamente em Deus. Deixará de confiar em si mesma, se observar a Escritura, e passará a confiar naquele que justifica pecadores. Como está escrito, por Pai de muitas nações se constituí, perante aquele no qual creu, Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem, o Deus que ressuscita os mortos, o Deus que é capaz de prover a um pai disposto até as últimas consequências, na intenção de provar a sua fidelidade a Deus, de sacrificar o seu próprio filho. Eu sempre que imagino esse texto de Abraão e seu filho, eu fico pensando na conversa deles ao pé do morro. Vocês aqui, os empregados, os meus servos, fiquem aqui. Porque eu e meu filho vamos subir, nós adoraremos e voltaremos. Adoraremos e voltaremos. Mas em dado momento o filho pergunta: papai, cadê o cordeiro para o sacrifício? Estou vendo a lenha, estou vendo o cutelo, cadê o cordeiro? Deus proverá para si o cordeiro. Imagina o coração desse pai, meus irmãos. Imagina o coração de Abraão sabendo que ele deveria sacrificar o seu próprio filho. E o filho perguntando: papai, cadê o cordeiro? Abraão creu. Abraão creu que mesmo das cinzas Deus poderia ressuscitar a seu filho. A carta aos Hebreus diz isso. Essa era a fé desse homem. Ele cria que Deus era capaz de ressuscitar os seus filhos das cinzas. É por isso que ele diz: nós subiremos, nós adoraremos e nós voltaremos. Ele cria nisso. E essa fé, uma fé obviamente dada por Deus a Abraão, lhe foi imputado como justiça. Ele cria num Deus que é capaz de trazer à existência as coisas que não são. É por isso que o versículo 18 diz: Abraão esperando contra a esperança. Contra a esperança. Creu para vir a ser o pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a sua descendência, sem enfraquecer na fé, embora, aqui está o contra a esperança, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que lhe prometera. Meus irmãos, o que Deus prometeu para Abraão? Uma descendência. Uma descendência tal qual as estrelas dos céus e a areia do mar. Essa foi a promessa. Mas ele já tinha 100 anos. Mas Sara já tinha 90 anos. Crer que um casal com 100 anos e 90 anos seja capaz de fazer um filho. Sara já havia deixado o costume das mulheres, como diz a Escritura. Como seria possível isso?
crer que isso é possível é crer contra a esperança. É ir contra a lógica. É remar contra a maré. Isso é crer contra a esperança. Isto é fé. Abraão não duvidou da promessa. É verdade que Sara ficou assim meio, né? Deu até uma risadinha. Sara riu, né? E Deus falou para ela: Sara, você riu? Não, não ri. Claro que riu. Deus vê tudo, né? Mas Abraão não duvidou. Alcançou a promessa. E a promessa envolvia quem? Seu filho também. Seu filho. O filho da promessa. O filho da promessa. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Meus irmãos, isso nos desafia. Olívia hoje está falante. Deixa eu falar. Isso nos desafia, irmãos. Porque se nós somos chamados a crer como Abraão cria, se Abraão é colocado como um exemplo, um modelo de fé para nós, se a Escritura deixa claro que Abraão não foi justificado pelas obras, pela circuncisão, pela observância da lei, mas pela fé, e nós somos chamados a crer da mesma forma, a pergunta que eu tenho que me fazer e tenho que te fazer é a seguinte: nós cremos desse jeito? Diante dos desafios da vida, dos embates da vida, retomo a fala inicial, diante de uma expectativa atendida ou de uma expectativa frustrada em relação às eleições que nós tivemos, diante do cenário que se avizinha, será que vai ser bom, será que vai ser ruim? Diante de tudo isso, nós somos desafiados a crer na providência de um Deus que cuida de nós, que é capaz de ressuscitar das cinzas um filho, prover o cordeiro para o sacrifício. A pergunta é: nós cremos desse jeito? Ou duvidamos? Ou colocamos a nossa esperança em qualquer outra coisa ou pessoa? Ou colocamos a nossa esperança em nós mesmos, na nossa capacidade? Aonde reside a nossa esperança? O texto deixa claro que essas promessas dadas a Abraão, feitas a Abraão, nos atingem, nos alcançam. Nós somos os herdeiros pela fé de Abraão. Nós somos aqueles da fé, pela graça, que são alcançados, mesmo não sendo o povo da lei. Nós fomos alcançados. Nós somos o resultado dessas promessas que Deus fez a Abraão. Nós somos as estrelas dos céus e a areia do mar. Nós somos. Promessas feitas há milhares de anos atrás nos alcançaram. Deus também nos deu essa mesma fé, a fé que Abraão tinha. E nós somos desafiados a viver nesse mundo, repito, em meio às adversidades desse mundo, aos desafios desse mundo. E aí você pode colocar qualquer desafio que lhe atinja: o desemprego, a enfermidade, os desencontros nas nossas relações, tudo, a falta de, nós somos desafiados a viver essa mesma fé de Abraão. Pastor, por que nós viemos hoje aqui de manhã? Porque hoje é dia do Senhor. Você saiu da sua casa porque você crê que nesse dia nós devemos nos reunir em ajuntamento solene diante da palavra de Deus, da presença de Deus, da mesa de Deus. Você crê que é importante estarmos reunidos aqui atendendo a uma ordem divina e que neste lugar Deus ordena a bênção e a vida para sempre, neste lugar que digo, no ajuntamento, não no endereço, mas no ajuntamento? Mas eu creio que eu e você
viemos aqui nessa manhã para sermos desafiados na nossa fé. Talvez, como Abraão, crer contra a esperança. Crer mesmo que, ou na linguagem do salmista, nos Salmos 46, ainda que, não temeremos, ainda que quaisquer circunstâncias difíceis, custosas, nos atinjam. Você veio aqui nessa manhã para ser questionado mesmo e para ser incentivado a crer. Creia. Creia num Deus que tudo pode. Creia num Deus que é capaz de fazer coisas impossíveis. Dar um filho para um casal de 190. Ressuscitar das cinzas alguém que estava morto. Alcançar pessoas, não pelo cumprimento da lei, dos mandamentos, mas pela fé. Alcançar pessoas que aos olhos de muitos eram inalcançáveis. E a boa notícia, Deus continua fazendo isso. Deus continua alcançando os inalcançáveis. Deus continua ressuscitando aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados. Deus continua abrindo a madre àqueles que não são capazes de gerir um filho. Deus continua fazendo essas coisas porque Ele é Deus. E eu preciso acreditar nisso. A Cláudia precisa acreditar, Cláudia, que Deus vai cuidar do Álvaro e da Laís lá em Portugal, assim como vai cuidar de você aqui. E que o cuidado de Deus para a sua vida envolve a gente aqui também. Acolher você, abraçar você, para que você se sinta parte dessa família, dessa comunidade. Isso é crer. Isso é fé. Creia em nome de Jesus. Creia de todo o coração. Eu não sei se você passa por alguma dificuldade, talvez uma severa dificuldade na vida. Creia. Pastor, como é que vai ficar o nosso país em janeiro? Creia. O nosso Deus reina soberano e absoluto sobre tudo e sobre todos. Os reinos deste mundo, como diz Martim Lutero no hino, o reino desse mundo já passou. É do nosso Cristo. Cristo reina inabalável no seu trono de glória. Não temos futuro. Não temos futuro. Deus está no controle. Creia. Creia neste Deus. O Deus de Abraão. Seja de fato um filho de Abraão segundo a fé. A gente canta, né? Quando é criança canta. Pai Abraão tem muitos filhos ele tem, eu sou um deles também. Louvemos ao Senhor. Canta aqui, já cantou? Não? Não cantou? Na igreja católica cantava. Mas tem igreja evangélica que canta também. Pai Abraão, cantava na Assembleia? Cantava na Assembleia, está vendo? Mas em que sentido eu sou filho de Abraão? Segundo a fé. Por isso eu não posso ser incrédulo. Eu tenho que crer. Amém? Vamos orar. Vamos pedir para Deus isso. A gente poderia pedir tanta coisa para Deus hoje. Vamos pedir, Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé, Senhor. Não permita que a incredulidade alcance o meu coração. Não permita, ó Deus, que as dúvidas, as incertezas, que é claro, esse mundo nos apresenta, mexam com a gente. Se você quer um testemunho pessoal, eu vou dizer para você. Eu fiquei abalado com o resultado das eleições. E aqui eu não quero ofender ninguém, por favor. Você é livre para votar em quem você quiser, acreditar no que você quiser. Não? Mas eu fiquei abalado. Com o futuro, falei, como é que vai ser isso? Essa briga toda que está aí, essa confusão, manifestações, o pleito foi limpo, não foi limpo, tem fraude, não tem fraude, sabe essas coisas todas as notícias que ficam circulando.
É verdade, não é verdade, é mentira, sabe, essas coisas todas que perturbam a gente. Descansa os olhos no Senhor. Creia. Deus nunca perde o controle. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, obrigado por nos deixar registrado o exemplo de Abraão, um homem que foi justificado pela fé. Alguém que teve sobre si uma promessa que foi efetivamente cumprida, porque o Senhor não pode mentir. Ele gerou descendência, e essa descendência também nos inclui. Nós somos filhos de Abraão segundo a fé. Obrigado, Senhor, por nos dar essa fé. Uma fé que não nasce com a gente, mas que é um presente, um dom do Senhor, e que nos capacita a crer na verdade do Evangelho, a enxergar a verdade revelada de que Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida, de que a salvação é uma dádiva do Senhor, é graça pura aplicada a nós, de que o Senhor não leva em conta os nossos pecados, as nossas inabilidades, as nossas incapacidades, mas que o Senhor justifica pecadores injustos. Obrigado, Senhor. Nós somos desafiados essa manhã, ó Deus, a colocarmos em prática esta fé. E como fazer isso, Senhor? Se não olhando para o mundo, para as circunstâncias, para os desafios, para os problemas, e não esmorecermos. Olharmos firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Nós somos chamados nessa manhã a crermos nas tuas promessas, na tua palavra, na tua pessoa, no seu caráter, na sua santidade, a crermos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus decretos, a crermos, como também já ouvimos nessa manhã, que há um lugar preparado para nós, que o tempo da nossa peregrinação aqui nessa vida é limitado, um dia estaremos para sempre diante do Senhor, e que devemos almejar isso. Mais perto quero estar de Ti, ó Senhor, mais perto aqui e agora, e mais perto para sempre. Ó Deus, não deixe que a incredulidade tome conta do nosso coração, que o medo, a desesperança nos atinjam, mas que nós saiamos daqui nessa manhã cheios de fé, cheios de certezas, sobretudo a certeza de que fomos justificados pela fé e de que devemos andar por fé e não por vista. Nos ajude, ó Deus, renova-nos nesta manhã, aumenta a nossa fé, em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Nossos valorosos presbíteros, por gentileza.